Olá, eu sou Iobe José, professor de Gestão Financeira ou de Finanças. Estou aqui hoje para falar de um conceito muito importante na gestão de uma empresa, que é o planeamento financeiro de curto prazo. Bom, é importante planificar a curto prazo porque há atividades correntes que nós devemos fazer face. Então, para efeito, nós vamos usar aqui um instrumento muito importante que é o orçamento de caixa. Então, o orçamento de caixa ou previsão de caixa é uma demonstração, já vem aqui, das entradas e saídas previstas de caixa. Caixa é dinheiro. Então, aqui nós vamos fazer uma demonstração das entradas de caixa, entradas de valor, né? E da saída de valor da empresa. Então, é utilizado o orçamento de caixa para estimar necessidades de caixa a curto prazo, com atenção especial a superávites e déficits previstos. Quer dizer, a curto prazo nós podemos estimar que os custos que a empresa suporta são de 900 mil meticais por mês. Vamos supor que assim seja. Então, estes custos devem ser compensados por entradas de caixa. Então, é preciso fazer uma avaliação constante de quanto é que nós estamos a vender, quanto é que estamos a gerar de receita e se essa receita cobre esses custos. Numa situação em que nós elaboramos um orçamento em que as receitas ou os rendimentos superam os custos, nós teremos superávites. Agora, numa situação em que nós projetamos um orçamento em que, em determinados meses, os custos superam os rendimentos, então vamos ter déficit. Os déficits são prejudiciais à empresa, devem ser cobertos de alguma forma. Aqui já vem, os superávites devem ser aplicados. Já está lá o que eu estava a dizer. E os déficits cobertos. Quando se diz aplicar o superávit, quer dizer que podemos investir o dinheiro. Ok. É comum preparar o orçamento de caixa mensalmente. Já vem aqui, o orçamento de caixa inicia com uma previsão de vendas. Este aqui é o aspecto mais importante. Temos que fazer uma previsão de vendas. Um pré-requisito de vendas. Um pré-requisito da previsão de vendas é uma previsão da economia, é uma previsão do setor e da empresa e de outros fatores externos e internos que possam influenciar nas vendas da empresa. Naturalmente. É por isso que eu estava a dizer que quando nós fazemos o orçamento de caixa, temos que ter conhecimento de variáveis de mercado que afetam o desenvolvimento da nossa empresa. Existem vários fatores, né, que podem concorrer para um aumento ou diminuição de vendas, por exemplo. Olhamos para a economia. Se estamos numa economia em que o PIB está a crescer a cada exercício econômico, o número de empregos está a aumentar, existem poucos concorrentes no mercado, já podemos assumir que as vendas da nossa empresa podem eventualmente aumentar. Se estamos num setor, conforme eu disse, pouco competitivo, com poucas indústrias, então provavelmente nós consigamos aumentar o volume de vendas. E há outros fatores externos. Falando de fatores externos, temos ali o Covid-19 como um grande fator externo que está a influenciar nas vendas das empresas a nível do nosso mercado, assim como a nível mundial. Temos fatores internos que também podem influenciar, que é a capacidade de produção. Se a empresa não tiver muita capacidade de produção, se a empresa não tiver profissionais competentes, se a empresa não tiver uma boa política de marketing, pode não conseguir vender o seu produto no mercado nas quantidades que desejaria. Então, a previsão de vendas é usada a seguir como base estimativa para entradas mensais. Já vem aqui. Agora, indo concretamente ao orçamento de caixa. Este é o formato geral.
Aqui no formato geral nós temos o quê? Nós temos aqui recebimentos em cada mês. Vamos calcular quanto é que nós recebemos em termos de rendimentos no mês de janeiro, fevereiro até dezembro. Vem xxx, é só um exemplo, né? Aqui poderíamos ter valores mesmo, mas colocamos assim para dizer que temos aqui possíveis recebimentos. Então, os recebimentos devem ser subtraídos, é por isso que vem aqui menos. Recebimentos menos pagamentos. Subtraímos recebimentos aos pagamentos, vamos ter aqui fluxo líquido de caixa. Então, fluxo líquido de caixa. Este fluxo líquido de caixa deve ser adicionado ao saldo inicial de caixa, aquele saldo que aparece no balanço. Estão a ver aquele saldo que aparece no balanço patrimonial da empresa? Vem conta caixa, valor X. O saldo, e aparece ali o saldo. Então, este fluxo líquido de caixa vamos adicionar ao saldo de caixa. Em algumas empresas, o saldo de caixa é agregado ao saldo da conta bancos, em algumas empresas. Mas, em princípio, vamos assumir o valor que nós temos no caixa da empresa, mais este fluxo líquido. Então, ficamos aqui com o saldo final do caixa. Então, fluxo líquido de caixa deve ser adicionado ao saldo inicial de caixa para dar o saldo final de caixa, que é este resultado aqui. Seria este mais este igual a este. Então, menos saldo mínimo de caixa. As empresas definem um saldo mínimo de caixa, que é um valor que devem ter como segurança para fazer face a despesas correntes que a empresa irá suportar. Todos os meses nós temos que ter um saldo mínimo, que sabemos que podemos gastar, por exemplo, para pagar transportadores das mercadorias, podemos gastar esse mesmo valor, este saldo mínimo, para pagar... Aliás, o saldo mínimo é um saldo de garantia, né? É um saldo que na ausência de rendimentos, nós temos algum valor para fazer face às despesas que eu referi. Então, o saldo final do caixa, conforme estamos a ver aqui, o saldo final do caixa deve ser subtraído ao saldo mínimo de caixa. Se o saldo final de caixa for maior que o saldo mínimo de caixa, estão a ver aqui, né? Saldo final, se este valor aqui for superior a este, então nós teremos excedente de caixa. Ok? Excedente de caixa. Agora, há um aspecto muito importante aqui. Saldo final do caixa do mês de janeiro vai ser saldo inicial do caixa do mês de fevereiro. É lógico. O saldo final de caixa do mês de janeiro, em janeiro eu tenho, por exemplo, saldo final 100. Há de ser saldo inicial do mês de fevereiro. Então, saldo final do caixa no dia 31 de janeiro vai ser saldo inicial do caixa no dia 1 de fevereiro. É por isso que nós temos esta seta aqui. Este saldo passa para aqui, saldo inicial. Aqui o procedimento é o mesmo. Avaliamos os recebimentos de caixa menos pagamentos, vai dar fluxo líquido de caixa, adicionamos o saldo inicial do caixa, né? Vamos ter saldo final. Este saldo final deve ser subtraído pelo saldo mínimo de caixa. Se o saldo final de caixa em fevereiro, né, for inferior ao saldo mínimo, vamos supor que aqui nós temos 100 e aqui temos 20. Temos 100 e aqui temos 300. Se o saldo mínimo de caixa for 300 e o saldo final for 100, então quer dizer que nós vamos precisar de ser financiados. É por isso que vem aqui financiamento total exigido. Isto ocorre numa situação em que o saldo final de caixa é inferior ao saldo mínimo. Então vamos precisar de buscar financiamento. Como é que nós buscamos financiamento? Do ponto de vista empresarial, nós podemos ir ao banco, por exemplo, pedir ao banco que nos dê uma conta corrente calcionada ou que nos dê um valor que nós podemos gastar mesmo que não tenhamos fundo na nossa conta bancária. Então, é assim que algumas empresas financiam. Então, saldo final do mês de fevereiro, conforme estão a ver aqui,
há de ser o saldo inicial do mês de março. E este processo repete-se no orçamento de caixa. Ok? Ok. Temos aqui exemplo da Carlson Industries. A Carlson Industries é uma empresa do setor de material bélico que está a elaborar um orçamento de caixa para o período de outubro, novembro e dezembro. As vendas da empresa em agosto foram de 100 mil e em setembro de 200 mil. Depois temos vendas de 400 mil, 300 mil e 200 mil previstas neste caso para outubro, novembro e dezembro. Outubro, 400 mil, 300 mil para novembro, 200 mil para dezembro. Dados históricos da empresa, esta informação contabilística dos anos anteriores, mostram que 20% das vendas têm sido à vista e 50% têm sido a prazo, ou seja, têm gerado contas a receber, cobradas um mês mais tarde, e os 30% restantes têm gerado contas a receber cobradas 2 meses mais tarde. Em suma, os dados históricos da empresa mostram que 20% das vendas têm sido à vista e 80% das vendas têm sido a prazo. Só que desses 80%, 50% o cliente paga um mês mais tarde, 30% o cliente paga 2 meses mais tarde. É isto que quer dizer esta informação aqui. Então, em dezembro, a empresa receberá dividendo de $30 mil de ações de uma subsidiária. Dividendos representam um rendimento financeiro. Vamos ver isto aqui, na prática. Nós já temos os dados. Aqui os dados foram colocados 100, mas na verdade nós sabemos que são 100 mil, 200 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil. As vendas, nós temos aqui. Vendas previstas para cada mês. Já vimos aqui. Previstas. Agosto, 100 mil, setembro, 200, outubro, 400, novembro, 300 e dezembro, 200. Ok? Essa é venda global. Mas nós já sabemos que à vista a empresa vai receber 20 mil. 20, né? À vista, 20%. 20% das vendas são à vista. Então eu faço 20% de 100 vai dar 20. 20% de 200 dá 40. 20% de 400 dá 80. 20% de 300 dá 60. 20% de 200 dá 40. Ok? Agora, 80% das vendas vai corresponder a recebimentos de contas a receber. Ou seja, 80% das vendas ocorre a prazo. Isso vai gerar as tais chamadas contas a receber. Só que, desse 80%, 50% recebemos mais tarde, 50% recebemos um mês mais tarde, 30% recebemos 2 meses mais tarde. Ora, vejamos. 50% deste valor de 100 recebemos um mês mais tarde. Está aqui. A venda ocorreu em agosto, mas este valor recebemos em setembro. 50% da venda de agosto vamos receber em setembro. 50% de 100 dá 50. Mês de setembro, a venda foi de 200. Dissemos nós que 50% deste valor vamos receber no mês seguinte, que é um mês mais tarde. Então, 50% de 200 vai dar 100, que é este que está aqui, recebemos em outubro. 50% de 400 vai dar 200. 50% de 400, que é a venda de outubro, vamos receber em novembro, que vai nos dar 50% de 400 dá 200. Depois, em novembro,
a venda foi de 300, mas 50% deste valor recebemos em dezembro. 50% de 300 dá 150. Estão a ver como nós preenchemos o quadro dos recebimentos. Agora, 30% deste valor de 100, 30% deste valor recebemos 2 meses mais tarde. 30% de 100 vamos receber em setembro, outubro. É outubro. 30% de 100 vai dar 30. Então, eu podia descer aqui, 30. Recebemos 2 meses mais tarde. 30% de 200 vamos receber em novembro. Então, este valor, 30% deste valor, deixemos aqui, outubro, novembro, é 60. Depois, 30% de 400, 30% de 400 recebemos em dezembro. Então, deixemos aqui, é 120, está aqui. Okay? Outros recebimentos, recordar que em dezembro a empresa recebeu dividendos. Está aqui, em dezembro, 30. O orçamento de caixa que nós estamos a prever aqui é para o mês de outubro, novembro e dezembro. Ok? É por isso que o total dos recebimentos só foi calculado para outubro, novembro e dezembro. Vem aqui 210, 320, 340. Okay? Já temos o orçamento dos recebimentos, falta o orçamento de pagamentos, porque ainda não concluímos o orçamento de caixa aqui. O orçamento de caixa é elaborado em 3 fases. A primeira fase, temos aqui o quadro dos recebimentos. Na segunda fase, vamos ter o quadro de pagamentos. Em termos de pagamentos, já vem aqui os dados históricos da empresa, os dados dos anos anteriores, mostram que as compras representam 70% das vendas. E 10% dessa compra é feita à vista, 70% da compra é feita no mês seguinte e 20% são pagos 2 meses depois da compra. Compra corresponde a 70% do valor da venda. Esse 70% do valor da venda é compra, então vamos tirar 10% que é à vista, depois tiramos 10% é à vista, 90% é a prazo. Desses 90%, 70% são pagos no mês seguinte e os restantes 20% são pagos 2 meses após a compra. A empresa também gasta dinheiro com pagamento de aluguer, salários, impostos, compra ativos fixos, paga juros, paga dividendos, bem como outras partes bem como uma parte de sua dívida. Segue-se o quadro seguinte, que é resultante desses pagamentos. Já vem aqui a informação adicional. Pagamento de aluguer que nós referimos no slide anterior é de 5.000 mensais. Folha de pagamento onde nós temos salários, né? Temos 8.000 mensal. Além disso, os salários correspondem a 10% das vendas mensais. Já sabemos qual é o valor da venda mensal. Então, o salário desta empresa corresponde a 10% das vendas mensais. Isto é, são dados que nos são fornecidos, ok? Dados históricos mostram que os salários da empresa correspondem a 10% das vendas mensais. Depois temos aqui outros custos com pessoal, que é de 8.000. O imposto foi pago em dezembro, no valor de 25.000. Comprou-se um ativo imobilizado, um ativo que vai permitir melhorar a produção, né? No valor de 130.000. Os juros são pagos em dezembro, no valor de 10.000. Pagamento de dividendos em outubro, no valor de 20.000. Amortização do empréstimo em dezembro, no valor de 20.000. Então eu tenho aqui. Lembrar que em agosto, se bem se recordam, em agosto qual era o valor da venda? O valor da venda era 100. O valor da venda em agosto era 100. 70% de 100 vai dar 70. Eu volto aqui para o quadro anterior. Está aqui. Valor da venda em agosto, 100. Em setembro, 200.
Em outubro, 400. Em novembro, 300. Em dezembro, 200. O valor da venda em agosto, 100. Então, na compra, já dissemos, compras correspondem a 70% das vendas. Será 70% de 100, vai dar 70. Depois aqui temos 70% de 400, que é o valor da venda em setembro. Vai dar 140. Está aqui, o valor da venda em setembro. Desculpa, é de 200, desculpa. O valor da venda em setembro é de 200. 70% de 200 vai nos dar 140. Em outubro é que nós temos 400. 70% de 400 vai dar 280. Ok. Isto já, penso que já está perceptível. Agora, temos compras à vista. Os dados dizem que as compras à vista correspondem a 70% do valor da compra. Corresponde a 10% do valor da compra. Compras à vista corresponde a 10% do valor da compra. 10% de 70 é 7. 10% de 140 é 14. Porque os dados históricos desta empresa mostram que a empresa compra à vista em 10% e o pagamento a prazo é de 90%, dividindo-se em 70 e 20. Então, 10% de 280 é 28, 10% de 210 é 21, 10% de 140 é 14. Pagamentos à vista. Vem aqui, 70% da compra pagamos um mês mais tarde. 70% de 70. 70% da compra. A compra é 70. 70% desta compra, que é 70, pagamos no mês de setembro. 70% de 70 vai dar 49. 70% da compra efetuada em setembro, pagamos um mês mais tarde, que é em outubro. 70% de 140 vai dar 98. Ok? 70% de 280 vai dar 196. 70% de 210 vai dar 147. Não podemos calcular 70% de 140, porque aí já estaremos a fazer o orçamento de outro ano. E o nosso orçamento é de outubro, novembro e dezembro. 20% deste valor de 70 é pago 2 meses mais tarde. Pagamos 2 meses mais tarde ao fornecedor. Então, 20% de 70 pagamos em outubro. Temos aqui 20% deste valor, pagamos em outubro, que é 14. 20% de 140, 20% do valor da compra de setembro, pagamos em novembro, que é de 28. 20% da compra efetuada em outubro, pagamos em dezembro, que é de 56. Depois temos outras despesas que são fixas. Podemos colocar pagamento de aluguer aqui 555, mas como nos interessa só o orçamento de outubro, novembro e dezembro, é por isso que aqui neste exercício temos apenas o pagamento de aluguer nos meses que nós previmos que vamos elaborar o orçamento de caixa. Então temos aqui aluguer 555 é um custo fixo. Salários e vencimentos, temos aqui, corresponde a 8.000. Recordam-se, né? Folha de pagamento é 8.000. Além disso, os salários correspondem a 10% das vendas mensais. Então, temos que voltar às vendas mensais. 10% das vendas, 10% de 400, por exemplo, para o mês de outubro, 10% de 400 vai dar 40. 10% de 400 vai dar 40. Ok? Então, volto para aqui. 10% de 400 em outubro vai dar 40. Mais o 8 da folha de pagamento, mais este 8 mensal, vai dar 48. Depois, em novembro, temos a venda foi de 300 mil. Então, 10% de 300 vai dar 30, mais o 8.000 vai dar 38. Em dezembro, se bem se recordam, a venda foi de 200. 10% de 200 vai dar 20,
20 mais aquele 8 da folha de pagamento, este 8 vai dar 28. Imposto é pago em dezembro, 25. Gasto em ativos permanentes ocorreu no mês de novembro, está aqui 130. Pagamento de juros ocorreu em dezembro, está aqui 10. Pagamento de dividendos ocorreu no mês de antecipados, né? Dividendos antecipados, ocorreu no mês de outubro, é 20. Amortização de empréstimo ocorreu em dezembro, amortização de empréstimo em dezembro, está aqui, é de 20. Já está. Então, como é que nós fazemos o total? Este total aqui, há quem pode dizer, não estou a conseguir calcular o total de pagamentos. O total de pagamentos deve ser somatório deste valor de 28 para o mês de outubro, né? Vamos ver aqui no mês de outubro. Este total foi calculado olhando para 28, mais 98, mais 14, mais 5, mais 48, mais 20. Mês de novembro, o total é 21, que é o valor à vista, e os outros valores que nós efetuamos pagamentos. É 21, total de pagamentos no mês de novembro é 21, 196, 28, 5, 38, 130, deu 418. Para o mês de dezembro, somamos 14, 147, 56, 5, 8, 5, 10 e 20. Então, aí já temos o orçamento de pagamentos. Posto isso, já estamos prestes a terminar o nosso orçamento de caixa. Então, já sabemos aqui, no final de setembro, o saldo de caixa era de 50. O orçamento de caixa da Carlson Industries pode ser obtido combinando-se o quadro de recebimento e o quadro de pagamentos. Temos que combinar esses dois quadros. Mas há informação adicional que nós precisamos saber. No final de setembro, o saldo de caixa da Carlson era de 50 mil. O saldo de instituições financeiras a pagar era igual a 0. O saldo de aplicações financeiras também era igual a 0. A Carlson também deseja manter um saldo mínimo de caixa de 25 mil. Esta empresa tem um saldo mínimo de caixa de 25 mil. Esses dados nós vamos usar. Vamos usar saldo inicial, vamos usar este saldo de 25 mil, que é o saldo mínimo. Vamos usar na estrutura do orçamento de caixa. Depois, em consequência, terá um saldo superior ao mínimo em outubro e um saldo insuficiente em novembro. Estas são informações que adiantaram. Depois disso tudo, resulta o orçamento de caixa a seguir. Para que a empresa mantenha um saldo necessário, um saldo mínimo de 25, deverá em novembro tomar um empréstimo de 76 mil e de 41 mil em dezembro, para a empresa poder manter aquele saldo mínimo. Em outubro, a empresa terá um excedente de caixa de 22 mil, considerando caixa mínimo de 25. Vamos ver isto na prática. Está aqui. Total de recebimentos. Lembrar que extraímos do quadro de recebimentos. Total de pagamentos extraímos do quadro do orçamento de pagamentos. Estão a ver o que está a acontecer aqui? Total de recebimentos em outubro, 210. Total de pagamentos, 213. Quando subtraímos total de recebimentos pelo total de pagamentos, temos fluxo líquido de caixa negativo de 3. Mas já tínhamos esta informação. Saldo inicial de caixa em outubro vai ser 50. Isto é, estão a ver este saldo? No final de setembro, o saldo de caixa era de 50 mil. Saldo de caixa no final de setembro vai ser igual a saldo inicial de caixa no princípio de outubro. É por isso que em outubro nós temos aqui saldo inicial de caixa 50. Okay? Saldo inicial de caixa 50 do mês de outubro corresponde ao saldo final de caixa do mês de setembro, que aparece no slide anterior. No final vamos ficar aqui com o saldo final de caixa 47. Já é positivo por conta deste saldo que nós temos aqui. Saldo mínimo de caixa, que é o saldo necessário que a empresa exige, que deve manter, né, para ter alguma estabilidade, é de 25. Quando nós subtraímos 47 por 25, em vez de termos aqui financiamento exigido, né, ou quando se diz financiamento exigido é necessidade de financiamento, a empresa tem um excedente. Porque o saldo final de caixa é superior ao saldo mínimo. Saldo final 47 é superior ao saldo mínimo. Então,
excedente de caixa é de 22. Geralmente o excedente de caixa pode ser aplicado em títulos de curto prazo, conforme vem aqui. Vamos passar para o mês seguinte. Total de recebimentos foi 320. Total de pagamentos, isso vamos encontrar naqueles quadros anteriores, 418. Fluxo líquido de caixa dá 98. É negativo. Saldo inicial de caixa, lembrar, saldo final do mês de outubro vai ser saldo inicial do mês de novembro. Transportamos esse 47 para aqui. Então 98, que é o saldo líquido de caixa, fluxo líquido de caixa em novembro, menos 47, que é positivo, né? Vai dar 51 negativo. Quer dizer, temos um saldo negativo aqui. Menos 98 mais 47. Vai dar menos 51. Temos saldo mínimo de caixa 25. Quer dizer, somamos. Porque a empresa deve ter esses dois. Tinha que ter um valor superior a este. Se o saldo final de caixa é negativo, o saldo mínimo é o saldo necessário, aquilo que a empresa precisa. Se eu não tenho dinheiro na empresa no mês de novembro eu tenho um saldo negativo. Quer dizer que preciso de dinheiro para cobrir o saldo negativo e preciso de dinheiro para garantir o saldo mínimo. No total, a empresa necessita de um financiamento. Vem aqui, financiamento total exigido de 76. Somo. Por que eu somo aqui os dois valores? Somo esses dois valores porque a empresa precisa de dinheiro para cobrir este déficit de caixa e precisa de dinheiro para cobrir este saldo mínimo. Vamos para o mês de dezembro. Este 340 corresponde ao total de recebimentos que nós extraímos do orçamento de recebimentos. O 305 corresponde ao total de pagamentos que nós extraímos do orçamento de pagamentos. Aqui temos fluxo líquido de caixa de 35. Fluxo líquido 35 positivo. Saldo no final do caixa, já vimos aqui. Saldo inicial do mês de dezembro vai ser saldo final do mês de novembro. Então este saldo aqui passa para aqui. Saldo final do mês de novembro vai ser saldo inicial do mês de dezembro. Continuamos com um valor negativo. Então fazemos 35 mais 35 menos 51 vai dar 16. 51 menos 35 vai dar 16, negativo, né? Então temos saldo final de caixa negativo. Temos aqui saldo mínimo de caixa 25. Dá para ver que esta empresa está, posso dizer que está em maus lençóis, porque tem sempre caixa negativa, então vai precisar de financiamento. Onde buscar? Pode buscar em instituições financeiras. Nesta situação, nós assumimos que a empresa precisa de dinheiro para financiar o caixa, que é negativo, e também o saldo mínimo. No total, a empresa, somamos esses dois valores, 16 e 25, a empresa precisa de um financiamento de 41, que pode ir buscar nas instituições financeiras. Né? Pode pedir um crédito ao consumo ou qualquer que seja o outro. Existem pacotes de financiamento, é preciso ir ao banco e tentar perceber como é que eles podem financiar. Relativamente ao orçamento de caixa, é isto. Não se esqueçam de subscrever-se no canal, deixar um like, deixar o seu comentário. Ok? Dúvidas se tiverem. É isso aí. Orçamento de caixa simples. E é uma ferramenta aplicada em qualquer organização, conforme vocês podem ver.